E o Gabriel fez parte de um movimento que cresceu muito na cidade de Vilhena nos últimos dias. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite, Elton. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanham hoje. E gostaria de agradecer a todos que tiraram um pouquinho de tempo, né, inclusive nessa hora de almoço, para poder acompanhar a gente. Biel, vou chamar você de Biel, como eu acho que a grande maioria te chama. Primeira coisa que eu quero te perguntar, de onde surgiu em você, por exemplo, em você pessoalmente, a vontade de ir às manifestações e fazer parte dela? Primeiro passo. Eu sempre fui envolvido com política, não diretamente, né? Em questão de comentários em rede social, né? Sempre dando meu pitaco de tudo aquilo que eu acho, né? Do que tem que ser feito, defendendo meus ideais. Não diretamente, mas sempre indiretamente. Quando começaram as manifestações, eu não sei se é um sentimento só meu, mas várias pessoas que eu conversei, né, ficaram com aquele sentimento de luto, né? Após saber, né, do resultado das eleições. Porque a gente já vinha aí com sentimento de pensamento assim. Eu particularmente, eu já sabia quem seria o vencedor. Não por escolha do público, né? Não acho que tenha sido por uma escolha da população, mas eu já sabia por causa das coisas que vinham acontecendo, né? De descondenação de um condenado, mudança de competência de vara criminal para poder soltar ele. Então eu sabia que já seria tudo meio arquitetado para que ele ganhasse, né? Mas mesmo assim a gente tinha aquela fé de que não passasse batido isso e que no final poderíamos ter uma surpresa no caso, né? Então com isso acredito que várias pessoas, a maioria da população vilhenense, inclusive que teve bastante votos no candidato da direita, né, no Bolsonaro, ficaram com esse sentimento de luta. A gente chegava para trabalhar no outro dia, todo mundo desanimado. E aí eu fiquei sabendo que estavam naquele movimento da rodovia lá de fechamento de BR. Não concordo com o fechamento de BR, já gostaria de deixar claro que muita gente pergunta aí se eu estava fechando, se eu sou a favor ou não. Eu não sou a favor. Acho que foi essencial, imprescindível naquele momento que acontecesse o fechamento para as pessoas acordarem para o que estava acontecendo e para mobilizar pessoas. Então eu comecei a todo dia ou quase todo dia depois do trabalho ir para lá, que eu não podia também ficar o dia todo. Então saía do trabalho, pegava minha família e ia para lá, né, mostrar um certo tipo de apoio e descontentamento, né? Foi assim que a gente entrou ali. E aí vocês foram para as manifestações, começaram ali. Como é que vocês começaram a se organizar no sentido de criação de um núcleo de comunicação ali dentro, né? Que na verdade havia movimentos isolados, várias pessoas reunidas e havia um certo núcleo de comunicação que tinha que ser necessário. Como é que você começou a perceber isso e a tomar juntamente com mais algumas pessoas à frente desse projeto? Algumas pessoas, né, no meio lá que estavam insatisfeitas, tiveram a ideia de montar um palco lá. Um palco para quê? Para fazer um trabalho educativo, né? Porque tinha muita gente que estava indo para lá, mas não sabia do porquê estava indo para lá. Não estava contente, né? Não queria que aquilo estivesse acontecendo, porém estava lá para mostrar apoio. Então, qual que foi a ideia dessas pessoas, né? Montar um grupo, né, uma sociedade civil organizada, e falaram, olha, vamos começar a educar as pessoas para elas entenderem o que elas estão fazendo aqui, pelo que elas estão lutando, né? Qual que é a diferença do governo que estava para esse que vai vir, né? Socialismo, por exemplo. Pessoa, o que é o socialismo? Não, vamos educar eles para mostrar isso. Como que trabalha um governo de esquerda em questão de empresas, de propriedade privada, de economia. Então essa foi a ideia, a gente começar a subir no palco para poder mostrar para as pessoas que estavam ali, e depois surgiu a ideia de criar um podcast para, além de levar para as pessoas que estavam ali, levar para outras cidades que estavam com as mesmas paralisações e que tinham colocado telões lá também. Então de início foi isso, é um trabalho educativo para a gente mostrar, né, do risco que a gente corre se um governo de esquerda realmente assumir o poder. Tem muita gente que acha, eu ainda sou muito esperançoso que não assuma,
É uma fé minha. Ah, mas já aconteceu isso, aquilo. Para mim, até o dia primeiro, até o dia que ele subir a rampa, eu ainda acredito que possa acontecer alguma coisa. Ah, mas você quer um golpe militar? Não, não quero um golpe militar. A gente quer que seja tudo esclarecido, né? Porque nós tivemos um processo eleitoral que foi totalmente duvidoso, foi totalmente parcial, onde um lado podia chamar o candidato de genocida, de pedófilo, de canibal, e o outro não podia publicar um vídeo do candidato a vice-presidente falando que o Lula queria voltar para a cena do crime. Não só isso, teve também o escândalo do Radiolão, né, que tiveram várias vinhetas que somente um lado foi favorecido e outro não. Inclusive no Nordeste, nós sabemos que lá a maior parte da população escuta a rádio, então imagina você passar um dia inteiro ouvindo mal de um candidato e bem de outro e não ouvir o outro candidato se defender. Então nós tivemos tudo isso ignorado pelo TSE. E sabemos também que o Alexandre de Moraes sempre foi contra o Bolsonaro. Sempre tiveram essa rixa, né? E não acho que o Bolsonaro é o melhor cara do mundo. Para mim, se tiver novas eleições com outros candidatos, tá ótimo. Contanto que tenha transparência, que foi uma coisa que a gente não conseguiu reconhecer. Né? Nem o próprio Ministério da Defesa. Eu fiz uma live, inclusive, no dia, eu com a minha esposa, que é advogada. Eu sou pós-graduado em Prevenção e Investigação de Crimes Digitais também. Minha área é análise de sistemas. E nós pegamos e lemos todo o relatório das Forças Armadas, onde dizia que eles só conseguiram auditar o que deixaram eles auditar. Né? Falaram assim, entra nessa sala aqui com um papel e caneta na mão, mas você não pode compilar esses dados, você não pode processar eles, você só pode olhar. Né? E para quem entende um pouco de lógica de programação, sabe que é muito fácil fraudar se quiser, se tiver um agente lá dentro que haja de uma maneira para fraudar. Então, juntou esse misto de sentimentos, né, e de coisas para falar, que, por exemplo, eu não teria espaço para estar falando isso aqui hoje, se não fosse isso, né, acredito eu. E essas pessoas decidiram se reunir para quê? Para mostrar, olha, a gente está aqui. Porque qual que é o problema da direita durante todo esse tempo? Eles não se organizaram. Né? A esquerda é muito bem organizada. A esquerda é um mérito que a gente tem que dar para eles. Eles vêm se organizando há muitos anos, né? Estudando, criando narrativas, né? E a direita não, a direita ficou meio adormecida. Então, essa foi a nossa ideia inicial. Quando você hoje olha, por exemplo, assim, é o que eu costumo dizer, principalmente no programa, né? E eu até falava com o Paulo. O que eu acho, assim, às vezes o espelhamento de uma direita ficou numa pessoa. E às vezes deixar a uma pessoa espelhada esse sentimento pode se frustrar, muitas vezes, porque pessoas cometem erros. Mas o que eu acho muito interessante do movimento, e é o que eu defendo, é pela primeira vez a direita se unir e dizer, opa, existe uma base, existe uma discussão, existe um grupo de pessoas que têm pensamentos afins que não querem esse pensamento. Você sentiu isso durante todo esse processo que vocês ficaram, não só na manifestação, depois até vocês mudaram a localidade, quando a coisa se tornou um pouco agressiva, vocês foram para um novo ponto e continuaram. Você sentiu isso, que esse sentimento de direita foi aflorado, ou você sentiu que ainda as pessoas estavam baseadas em uma única pessoa? A mudança do local, inclusive, foi por causa disso, né? Nós tínhamos algumas pessoas que ainda eram a favor de fechamento, e isso já estava causando um desconforto com as forças de segurança, né? No caso a PRF, porque eles chegavam lá e olhavam o nosso palco e falavam, olha, vocês estão atraindo pessoas para o fechamento. Então, as pessoas envolvidas, né? Essa sociedade civil organizada que estava envolvida, falou, vamos mudar de local para a gente tirar esse aspecto de que a gente está aqui fechando. Porque, querendo ou não, as pessoas associavam. Ah, vocês são do fechamento da BR. Eu falava, não, eu sou contra. Não, mas você está lá. Não, mas eu tô lá porque não tem outro local. Então, foi decidido mudar de local. Inclusive, teve uma baixa adesão quando a gente mudou de local. Por quê? Porque a gente sabia que tinha muita gente, né, que o pensamento deles só vai resolver a hora que tomar uma atitude drástica, né? Não é o nosso pensamento. Então, por isso que a gente acabou desvinculando. E sim, encontramos pessoas lá com ideais parecidos, algumas até meio... Não, eu sou de direita, mas quando você ia conversar a fundo, ele falou, eu sou de direita porque eu acredito no Bolsonaro, igual você falou. Centralizava ali a confiança numa pessoa.
né? E a gente não pode se apegar a pessoas, né? A minha fé, por exemplo, está em Deus, não está a pessoas. Tanto quando eu falo que eu tenho fé que aconteça alguma coisa, é porque eu acredito que aconteça, não é porque foi publicado no Diário Oficial da União ou isso e aquilo, porque eu não consigo acreditar, né, que depois de tudo isso que nós passamos aqui, que pessoas passaram lá em Brasília, que pessoas foram presas por crime de opinião, né, pessoas que estão com mandato de prisão em aberto, que vai acontecer tudo isso, pessoas vão ser presas, o Alexandre de Moraes vai fazer tudo isso que ele vem fazendo, né, agindo através de ofício, sem denúncia, sem nada. Eu não acredito que isso no final não vai dar em nada, até porque se não der em nada, primeiro, a gente não vai mais confiar num processo eleitoral com urna eletrônica, as pessoas vão ficar sempre com o pé atrás, porque o princípio da confiança é a transparência. Se você não tem transparência, se o cara não libera o que tem que liberar para ser auditado, não tem transparência. E ao invés disso, o que ele faz? Não. Quem falar mal do processo eletrônico, quem falar que pode ter sido fraudado, vai ser preso, vai ser tratado como criminoso. Espera aí. Que democracia a gente vive que a gente não pode contestar uma coisa que a gente tem dúvida, né? A questão da transparência é igual eu falo num casamento. Você é casado com a sua esposa. Minha esposa pode pegar meu celular a qualquer momento que ela vai ver o que ela quiser ver, que não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque eu sou transparente com ela. Então isso gera uma confiança dela em mim e mim nela. Agora, a partir do momento que ela chega, deixa eu ver o celular. Não, deixa eu apagar uns negócios aqui. Não, você não pode ver. Que se você estiver vendo, você não está confiando em mim. Não, quer ver? Eu sou transparente, pode ver. Então, agora chega a esposa e pede pro homem, né? Dá seu celular para eu ver. Não sei o quê. A mulher vai continuar confiando naquele homem? Não vai continuar confiando. Então, não tem como a gente confiar nesse processo. Então, ou seja, primeiro, é um processo que vai ficar com essa desconfiança, com esse fantasma da eleição de 2022 para o resto da vida, e as pessoas vão acabar perdendo a esperança que tem nas Forças Armadas, né? Não é nem questão de Bolsonaro, é Forças Armadas, porque está acontecendo muita coisa inconstitucional, né? Que está passando por cima da lei e da ordem, né? Hoje a gente tem um executivo, um legislativo, por exemplo, que não está tendo voto praticamente. Porque o STF vai lá, legisla, né? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Você não acha que é culpa do próprio legislativo? Que teoricamente é ele, que Sim. O STF age na brecha que o Congresso deixa, né? O Congresso deixou a brecha e aí eles vão. Na verdade, eu vou além. A culpa não é do legislativo, a culpa é nossa, é do povo, que vota em pessoas que têm rabo preso. Por que o Senado, que deveria ser o responsável, por exemplo, para votar um processo de impeachment, não vota de um presidente ou de um ministro do STF que está fazendo coisa errada, que está fazendo coisa ilegal, que está agindo arbitrariamente? Porque tem um rabo preso. Por quê? Porque a gente votou em pessoas que têm um rabo preso. Aí fica naquela. O STF não condena um senador pelos crimes dele e o senador não abre processo de impeachment para um ministro do STF porque um tem rabo preso com o outro. Em Rondônia nós temos um senador que teve crime prescrito. E para prescrever um crime, não depende do crime, é 15 anos, 20 anos. Ou seja, a coisa ficou 15 anos parada lá, sem ninguém nem olhar para isso, né? É o que eu falo, é muito claro. Nós temos o Renan Calheiros mesmo, que foi presidente do Senado por anos. Ele tem 8 processos arquivados lá. Então, por quê? E ele mesmo, numa reunião lá, se vocês até pesquisarem, vocês vão achar o vídeo na internet, que ele fala assim, você só está aqui porque eu fui lá e conversei com o ministro tal. Né? Ele deixou escapar que por causa dele que o outro senador não foi condenado, ou seja, ele foi lá conversar, apaziguou, né? Então, de início, a culpa é nossa, porque a gente tem o costume de votar em pessoas e confiar que aquela pessoa vai fazer o que você acha que ela tem que fazer, que ela vai defender os mesmos ideais que o seu, né? Então, até por isso que a gente montou o movimento também e pretende dar andamento nesse movimento, talvez até trazer candidatos futuramente que estejam alinhados com a mesma ideia, que é do quê? Eu vou votar nessa pessoa, mas eu não posso confiar
tudo nela. Eu vou votar, mas eu vou cobrar. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Vimos lá que o deputado federal X votou a favor de aumento de salário. Pô, vamos jogar nas redes sociais. Um cara que ganha 35 mil reais, né, que fala que tem pobre passando fome e querer aumentar o salário para 43 mil reais. Né? Aí você fala que o governo está quebrado. Está quebrado, mas para aumento de salário deles tem. Enquanto uma pessoa sobrevive com salário mínimo tendo que pagar aluguel, alimentação, financiamento de carro, roupa e tudo mais, você tem um deputado que ele ganha 35 mil reais limpo sem precisar gastar nada com isso, porque tem auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio mudança, auxílio paletó, auxílio transporte. Já ganha os 35 mil dele limpo. Para aumentar ainda para 43 e uma pessoa dessa falar que e querer vir arrotar falando tem gente passando fome hoje na rua. É ridículo, né? Mas a culpa é de quem? Os políticos são reflexo da população, a população que vota, que coloca eles lá. Então a ideia nossa é essa, vir também com esse papel de conscientização e mostrar para as pessoas, ó o cara que você está votando aqui, quem que ele é? Ele já foi condenado por isso, aquilo e aquilo outro. O futuro de 2023 do movimento que foi criado e idealizado por essa sociedade civil aqui da cidade de Vilhena. Biel, qual é o futuro de 2023 nesse cenário? O que a gente pensa agora é não parar, né? Continuar, até quem tem Instagram aí pode seguir a gente lá, é Rondônia Livre. Vou deixar aqui a propaganda para vocês entenderem como está funcionando isso no momento. Nós criamos esse canal do YouTube que, no momento, nós tiramos os vídeos que tinham lá, porque teve 3 até que foram censurados, né? Nós tivemos alguns bloqueios nessa parte do Instagram, até pelas opiniões que a gente estava dando lá, porque não tinha nada de direito autoral, nem nada do tipo. Então nós decidimos excluir os que tinham lá, né? Que era algo muito centralizado e pessoas que estavam lá falaram, olha, eu queria que tirasse, né? Porque pode ter alguma coisa aí que depois alguém venha reclamar comigo, então decidimos tirar. Mas para 2023 pretendemos ter pelo menos um programa semanal no foco de política, não só a nível nacional. Nacional a gente bateu muito porque é o que está em alta hoje. Mas a ideia é a gente acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores, né? Da nossa própria governo do estado, né? Pegar desde daqui do município, estado até Brasil. Fazer um podcast semanal sempre com um convidado diferente é uma ideia, né? A gente ainda não sabe, mas a ideia é essa. E continuar batendo em cima do que a gente acredita, né? O vereador X, os vereadores que tiveram a votação lá votaram a favor disso, né? Você concorda com isso ou não? Porque é uma coisa que eu falo, né? Um grande problema nosso é votar na pessoa e achar que aquela pessoa vai defender tudo que a gente pensa. Então, até para abrir os olhos da população para ver, olha, você votou no vereador tal, mas ele está votando contra o que você pensa. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com essas publicações. Se entrarem lá no nosso Instagram, pode já vai ver. Pode até colocar aí, meu diretor, que eu deixei o site aí. Já vai ver que tem algumas publicações nesse sentido lá, de votação de deputados federais de Rondônia, como que esses deputados votaram em alguns projetos de lei importantes. E continuar assim meio que com essa organização, né? Trazer mais pessoas pro movimento, para essas pessoas participarem ativamente também dos nossos processos eleitorais e políticos. E a gente pretende manter, e precisamos de pessoas organizadas para isso também, porque é muito difícil, né? Vocês trabalham com a área da informação, de mídia, por exemplo, sabem, né? E no momento quem está fazendo as criações, artes, publicações sou eu, mas a gente pretende também ter uma equipe para isso, uma equipe para comunicação, outra para participar de programas, né? Igual as ideias do podcast. A nossa ideia era sempre apresentar um podcast com alguma pessoa que é referência naquela área. Vamos falar de economia? Então vamos chamar alguém que entende economia. Vamos falar de direito digital? Vamos chamar um advogado de direito digital. De jurídico? Vamos chamar um advogado dessa área, né? De expropriação de terras, por exemplo. Vamos falar com um advogado que trabalha nesse ramo, né? Então a gente pretende continuar com essa espécie de militância, digamos assim, indiretamente na política e talvez, quem sabe, diretamente, né? O futuro só pertence a Deus.
E é isso. Aí, para o movimento, a gente pretende continuar. Agora não sabemos qual que é o rumo do Brasil, né? Não tenho muitas esperanças para se realmente esse governo assumir, né? Tem muita gente que pode estar dando risada falando, não, vai assumir, tudo bem. É a minha opinião. Cada um pensa, né? Se ele realmente assumir, eu não tenho boas esperanças, né? Tem o Flávio Dino, ministro da Segurança, um cara que só sabe falar em revogar porte de arma, revogar direito de posse de arma. Você não vê ele falando de mais nada em questão de segurança pública, a não ser isso, e tirar pessoas de frente de quartel e revogar porte de arma. É a proposta dele. E o Fernando Haddad de Economia e vários outros. Vou aproveitar essa tua pergunta, essa tua fala, Biel, e deixar até a título, uma coisa que eu comentava muito no programa. Eu acho que está faltando também para a criação do movimento uma pauta um pouco mais clara do que é direito, vamos se dizer, imutável. Então, por exemplo, assim, nós vimos que a direita hoje é quase 50% da população. Então, tipo assim, olha, vou dizer o seguinte, se você mudar a lei do armamento, os nossos representantes, aquele que nós elegemos com a bandeira da direita, não vai votar favorável. Tal direito, tal a questão da linguagem neutra, a ideologia de gênero, entre outras coisas que são pautas que foram muito debatidas, principalmente nesse cenário, de dizer bem claro, olha, se vocês mexerem nisso, nós da direita, nós vamos fazer isso, entendeu? Talvez num sistema de acompanhamento, eu acho que fica uma sugestão para toda a movimentação, ter uma pauta definida, que foi a cassação da Dilma vem lá de uma pauta definida, que foi o bilhete único em São Paulo, e a coisa veio crescendo, mas veio com temas específicos que culminou com a cassação dela, né? Na verdade, nós estamos trabalhando num projeto assim, como se fosse um estatuto, né, para colocar tudo que a gente defende de fato. Como eu disse, são poucas pessoas hoje para isso, mas a ideia é essa, é colocar as pautas que defendemos e cobrar quem a gente elege também, né, e sempre ver se essa pessoa que estamos elegendo defende as mesmas pautas que o nosso. Né, eu como pessoa, ou o movimento como sociedade civil organizada e etc. Para finalizar, então, qual o seu recado que você deixa para a galera da direita que está acompanhando o programa, né? Pessoal, vamos fazer como a esquerda fez. Vamos nos organizar. O nosso problema é que a gente ficou muito tempo dormindo, deixando criarem leis que a gente não concorda, deixando entrar vários deputados e senadores que não defendem os nossos ideais, né? Os ideais de direita, de conservador, família, cristão. E vamos acordar um pouquinho, vamos seguir as páginas aí. Estamos abertos também para críticas, para pessoas que querem participar e falar, olha, eu não concordo com isso aqui. Você não concorda? Então vem para cá, vamos entender por que você não concorda, vamos debater. E se você mudar de opinião, beleza. Né? Se não, também cada um tem a sua opinião. Tem muita gente que defende várias pautas de direita, mas não defende o armamento da população de bem, digamos assim, né? Como as pessoas gostam de falar. Então o convite é esse. Primeiro, seguir a nossa página para ficar por dentro. Livre. E pode mandar no direct lá se tiver interesse de participar diretamente. Falar, olha, eu gosto de mexer em rede social, eu gosto de fazer Reels, eu gosto de participar nisso, eu entendo de software de edição de vídeo para a gente fazer uns cortes e tal. É sempre bem-vindo. Claro que a gente vai fazer vai puxar a capivara da pessoa antes para ver se realmente é aquilo, né? E vamos participar. O grande problema nosso também é não querer participar diretamente da política. Porque eu vou me indispor, eu vou isso, as pessoas vão deixar de me seguir na rede social se eu começar a me posicionar. Então a gente acaba perdendo a nossa identidade, né? A gente vai criando uma identidade que as pessoas querem ver de você e não que é o que você realmente é. Então tá aí, eu quero agradecer a presença do Biel, parabenizar em nome dele todos que fizeram parte do movimento. E é uma coisa que eu tenho debatido e falado muito assim, o importante é a união em prol de um interesse, é a galera sair do seu comodismo e vir para a discussão política, não ficar só dentro de casa, sentado no sofá reclamando. E é uma coisa que eu sempre falo, nós temos que exercer diariamente o nosso teor crítico. E o nosso teor crítico é justamente isso,
é ouvir e dizer, eu concordo com ele por isso e por isso e por isso, eu discordo dele por isso, por isso e por isso. Quando a gente consegue ter esse discernimento na busca das nossas informações, a gente consegue participar melhor de todo o processo. Então, obrigado, Biel, sucesso. Rondônia Livre, a galera quiser seguir, ó, é só entrar aí, é o verdinho, tá? Tem um verde ali, ó, tá escrito ali Vilhena Livre, na verdade, na foto, tá? Tá escrito Vilhena Livre, mas é Rondônia Livre. Quê? Esqueci de mudar. Começou como Vilhena e depois a gente... Aí, ó, tá vendo? Agora que você fala. Aí você tá vendo, as tripulações correm daqui, correm de lá, é a falta que faz a estrutura, tá Isso vendo? Aí, ó, alguém olhar. Então, assim, é só vocês acessarem Rondônia Livre, tá? A fotinha tá Vilhena Livre, mas o Instagram, o perfil é Rondônia Livre. Vocês vão ver aí que tem vários posts que eles fizeram sobre várias situações que pensa a direita, tem vídeos aqui da manifestação, tem os podcasts que eles realizaram, tá aqui todas as informações que vocês podem ter, os entrevistados que foram, tudo que aconteceu aí desde quando eles decidiram criar esse canal de comunicação para falar com a galera da direita. Obrigado, Biel.